Olá, é um prazer ter vocês com a gente. Este episódio faz parte da campanha 24 Dias pelo Glaucoma, uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em parceria com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, que ao longo de todo o mês amplia o debate sobre essa doença silenciosa e reforça a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da organização do cuidado aos pacientes. Hoje vamos olhar para um tema fundamental dentro da saúde pública: a integração entre atenção primária, atenção especializada e gestão do cuidado no SUS. Como fortalecer o diagnóstico precoce, como estruturar fluxos mais eficientes e quais caminhos podem ampliar o acesso e a continuidade do cuidado dos pacientes com glaucoma. Para essa conversa, recebemos representantes do CONAS e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, trazendo perspectivas complementares sobre os desafios e oportunidades na construção de uma linha de cuidado mais integrada e resolutiva. Sejam muito bem-vindos, Arthur e Cristina. É um prazer recebê-los aqui. Eu sou Vilma Leles, sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma e da Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e eu gostaria que vocês também se apresentassem. Arthur? Sou Arthur Fernandes, sou médico de família e comunidade e paliativista e estou diretor do programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde. Ótimo. Cristina? Boa tarde, eu sou Cristina Amaral, sou assessora técnica do CONAS, sou assistente social de formação e no CONAS atuo frente à Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do SUS. Ótimo. É um prazer tê-los aqui e eu vou começar com você, Arthur, por favor. Quando nós falamos em glaucoma como causa importante de cegueira evitável, quais são hoje os maiores desafios que vocês entendem que nós temos no sistema de saúde para enfrentar essa condição? Acho que podemos sistematizar os principais desafios em 2 ou 3. O primeiro ainda é o caráter silencioso do glaucoma, que impõe um desafio para todos nós enquanto profissionais de saúde, que é reconhecer os sinais de alarme ou os fatores de risco aos quais as pessoas estão suscetíveis e ter equipamento, tecnologia e uma agenda organizada o suficiente para ser capaz de absorver esses pacientes e identificá-los. Um outro desafio ainda é no país de 5.571 municípios, com 5.571 realidades diferentes de SUS, conseguir distribuir de maneira equitativa e mais próxima do igualitária, tanto os equipamentos para fazer diagnóstico, quanto os profissionais, para identificar de maneira precoce, na atenção primária, e os especialistas focais, os oftalmologistas, para conseguirem fazer o tratamento. Muito bom. Vocês sabem que, em 5.571 municípios, 80% da população vive em uma cidade onde tem um oftalmologista. Mas nós sabemos que há cidades pequenas, principalmente no Sudeste, que estão muito próximas de centros com oftalmologistas, enquanto no Norte, às vezes temos cidades com uma população grande, de difícil acesso, onde a gente também não tem o acesso direto ao médico oftalmologista, né? E nesse caminho, Cristina, conte pra gente qual é o papel esperado da atenção primária na identificação precoce desses pacientes com maior risco para glaucoma. Então, antes eu gostaria até de fazer um comentário em relação à primeira pergunta, Por porque eu favor. acho que o grande desafio que a gente tem hoje é em relação ao modelo. É mudar a gente conseguir transpor de um modelo que que historicamente foi pensado para atender episódios mais reativos, né, e não uma condição crônica, para um que foque justamente, né, nesse modelo de acompanhamento às condições crônicas, para a gente fazer, e organizado em rede, diferente de um sistema que é extremamente fragmentado, né? Então, acho que um grande desafio é a gente fazer digamos assim, essa mudança de paradigma, de modelo de atenção. Porque o SUS, né, antes do SUS era o INAMPS, então era um outro tipo, né, de um outro modelo, era um modelo extremamente fragmentado, e o SUS vem construindo esse processo, né, de organização em cima da construção da rede, em cima de um modelo que olhe para as condições crônicas. Então, não adianta mais você ter consulta se essa consulta não tem um alinhamento da atenção primária com a atenção especializada, né? Porque agora a gente fala em cuidado com o paciente. O que é cuidar desse paciente? Justamente isso, fazer essa busca ativa, trabalhar muito bem a atenção primária como a porta de entrada
para essa rede. Então, quando você me pergunta, né, como é que a atenção primária pode fazer isso, saca? Atenção é uma das funções da atenção primária é justamente ter a população cadastrada, é acompanhar essa população, então aí ter a possibilidade realmente de fazer essa busca ativa, né, de estar identificando, então, quais são os fatores de risco. Então, vamos identificar aquela população que está mais vulnerável. Então, é organizando bem a atenção primária, e aí, como a gente estava falando antes, né, adensando essa atenção primária, que eu acho que a gente vai conseguir enfrentar o problema da melhor maneira. Quando a gente pensa que lá no atendimento primário, qualquer profissional de saúde vai estar atendendo um paciente que pode ter glaucoma, como é que a gente vai saber disso? Pode ser que ele já chegue sabendo, mas pode ser que ele seja um paciente com risco de ter glaucoma. Aí a gente está falando de um cenário amplo. Todos nós, ao envelhecermos, podemos ter, mas há aquelas pessoas que têm alguns fatores de risco, principalmente o antecedente familiar, a partir de uma certa idade. Então a gente tem ali alguns fatores. Mas, sem dúvida, glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma doença que a gente observa, diagnostica examinando o fundo do olho. Então eu queria aproveitar com você, Arthur, e te perguntar a respeito dessas iniciativas que vocês têm tido atualmente de entrega de equipamentos para atenção primária, como vocês pensam que a gente pode atuar também nesse diagnóstico do glaucoma? Uma grande iniciativa da Secretaria de Atenção Primária no último ano foi fazer uma aquisição que mobilizou toda a indústria nacional e também internacional em torno de 10 mil unidades que chamamos combo de equipamentos para as unidades básicas de saúde. Os municípios foram convidados a participar dessa adesão. Mais de 5 mil municípios se inscreveram para recepcionar esses combos e estão já recebendo os equipamentos. São 17 equipamentos em cada um dos combos e um deles chama atenção aqui para a nossa conversa, que é o retinógrafo portátil digital, que é um aparelho que tem um smartphone acoplado e permite a retinografia de maneira simples, prática e fácil, inclusive pelo profissional técnico de enfermagem, na equipe de saúde da família, na unidade básica de saúde. E adensar a tecnologia da atenção primária com a incorporação desse equipamento, transformar o processo de trabalho das equipes, entendendo que médico e enfermeiro vão poder contar também com esse recurso para captar a imagem do fundo do olho, fazer algumas análises prévias a partir de capacitações que esses profissionais vão receber. Sim. E também contar com estratégias de telesaúde, como os telelaudos, emitidos por médicos oftalmologistas à distância, permite que a gente consiga acelerar não só a identificação precoce, mas a inclusão do paciente no restante do itinerário terapêutico, que é passar pelo sistema de regulação até chegar ao profissional oftalmologista e o acesso ao tratamento. Sim, esse combo realmente ele é muito interessante, né? Porque essa oportunidade de nós termos lá na atenção primária, né, lá nos postinhos de saúde, como as pessoas chamam, né? Um retinógrafo é muito relevante. A gente está hoje falando de glaucoma, mas nós também temos um grande problema que é a retinopatia diabética, que também precisa ser identificada a tempo para ser melhor tratada. E nós já vimos conversando há algum tempo e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mais uma vez, afirma seu comprometimento no auxílio para os critérios de encaminhamento para as retinografias, porque não vamos fazer retinografia de todas as pessoas, mas sim daqueles que provavelmente mais necessitam, né? Também no treinamento e na avaliação. Estamos realmente muito dispostos a ver esse trabalho se tornar muito frutífero, tá? E eu queria comentar com você que vem fazendo esse trabalho, tentando fazer essa conexão de atenção primária e atenção especializada, quais são esses gargalos que você identifica hoje nessa organização da linha de cuidado em saúde ocular? Então, eu acho que o grande gargalo é justamente essa fragmentação que existe muitas vezes, entre a atenção primária e a atenção especializada, né? Então, você não vê o contínuo, porque, na verdade, quando a gente pensa numa linha de cuidado organizada e na rede,
Qual que é o papel da atenção primária, né? E, ou seja, há evidências que ela resolve 85% dos casos. Então, é estar ali identificando aquela população e fazendo o encaminhamento de quem vai se beneficiar de um atendimento especializado. Porque quando a gente não faz esse trabalho, né, esse trabalho compartilhado, digamos assim, um cuidado compartilhado, termina aqui. Aquele que realmente precisa, muitas vezes, entra numa lista de espera e disputa o lugar com aquele que muitas vezes está ali, enfim, porque às vezes não passa nem pela atenção primária, já vai, procura o especialista, né, diretamente. Exatamente. Então, você termina, primeiro que você não tem um uso racional do recurso, porque o recurso é limitado, então, e não tem a pessoa certa no lugar certo. Então, é muito importante esse trabalho, né, que é da rede mesmo, de você estar trabalhando de uma maneira compartilhada os pontos de atenção, e a atenção primária cumprindo esse papel, né? Está lá muito claro que a atenção primária ela coordena o cuidado do paciente, ela deve ser ordenadora nessa rede. Então, ordenar significa que ela vai identificar ali aquele paciente e vai poder regular e encaminhar esse paciente, né, para atenção especializada. Agora, atualmente, recentemente, né, foi publicada a Política Nacional de Regulação e está muito claro qual que é o papel de cada um dos pontos de atenção no processo de cuidado. Então, acho que a gente melhorando esse processo, a gente com certeza tem um ganho muito grande para o paciente e para o próprio sistema de saúde, que precisa ter uma sustentabilidade, né? Sim. E isso passa também por a gente colocar o paciente certo no lugar certo. Exatamente. Bom, Arthur, o seu cargo exatamente na Secretaria de Atenção Primária é diretor de programa. Nesse sentido, como que você enxerga um encaminhamento realmente eficiente entre a atenção primária e a oftalmologia que está ali na atenção especializada, a despeito da 288, que é uma portaria que nos inclui na atenção primária também? Eu acho que o primeiro fator, o primeiro elemento crucial precisa ser a clareza e a justificativa clínica. Então, enquanto o médico de família, que até pouco tempo atrás estava na unidade básica de saúde, responsável pelo processo de formação de outros médicos e médicas de família e comunidade na residência médica, é papel primordial do profissional que está fazendo o encaminhamento, seja ele médico ou enfermeiro, ser capaz de sintetizar os dados da avaliação clínica que ele fez e registrar isso de maneira que o paciente consiga compreender por que o cuidado dele está sendo compartilhado com outro nível de atenção, e o profissional desse outro nível de atenção consiga entender qual que é a expectativa da atenção primária em relação a ele. Então, não funciona encaminhar um paciente para o oftalmologista com uma justificativa como solicita avaliação oftalmológica. Sim. É necessário que exista clareza e justificativa clínica, como o paciente que preenche critérios por uma suspeita de retinopatia hipertensiva, por baixa visão, por suspeita de retinopatia diabética, por alguma outra condicionalidade clínica que já foi previamente identificada, que a atenção primária, inclusive, pode ter feito exames mínimos ou básicos de triagem, como o Snellen, e complementar esse encaminhamento com essas informações. Além disso, o encaminhamento correto precisa ser depositado no local correto, no sistema de regulação, se disponível, e no fluxo certo. Então, nós não temos, em muitos municípios, uma regulação mais robusta, uma só via de acesso genérica à oftalmologia. Nós temos acesso à oftalmologia geral, uma fila para oftalmologia glaucoma, oftalmologia presbiopia, oftalmologia para crianças ou pessoas até 15 anos. Então, o encaminhamento também precisa seguir essa ordem adequada. Se a demanda é mais genérica ou mais geral, ela pode acessar a fila de oftalmologia geral e o paciente receber o cuidado certo num tempo mais breve. Se o paciente precisa especificamente do oftalmologista especialista em glaucoma e a rede dispõe disso, possivelmente ele precisa consumir o atendimento no especialista geral, no oftalmologista geral, e ele fazer o encaminhamento para o subespecialista para acessar um procedimento específico, uma intervenção específica. Mas isso é muito variável conforme estado e conforme município. Então, o protocolo que é seguido também precisa estar claro. Então, justificativa correta, no sistema correto, na fila correta, com o protocolo seguido adequadamente, com todas as informações mínimas necessárias. Sight is our most precious sense. 80% of what we perceive comes through sight. That's why our mission is to help every person see their world clearly. At Johnson & Johnson, we improve and preserve sight
for more than 40 million people every year. And with more than 2 billion people in need of vision correction, we see an opportunity to reach even more. We are experts in optics, material science, and technology. We are paving the way for a new future of eye health. We are Johnson & Johnson. Vision made possible. Exatamente, eu acho que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande. Eu vejo um amadurecimento do sistema. É claro, o SUS começou em 90, para nós é muito recente, está amadurecendo, e eu nunca tinha visto uma oportunidade tão interessante como nós estamos tendo agora com essas aberturas das OCIs, das ofertas de cuidado integrado, que realmente ampliou a portinha, né? Antes a gente tinha aquele encaminhamento ao oftalmologista. Agora, isso já faz com que o médico que está lá na atenção primária possa ver que podemos encaminhar crianças, adultos. Opa, esse aqui é diabético, já vai direto para esse encaminhamento. Ou esse problema é oncológico. Então essa abertura, ela realmente foi muito rica, né? Mas isso demanda que esse profissional que está lá na ponta saiba disso e reconheça esses aspectos. Como vocês do CONAS, que trabalham a planificação de tantos municípios, como vocês trabalham esse conhecimento para os médicos da atenção primária? Então, na verdade, a gente vem trabalhando aí com a metodologia da planificação da atenção à saúde, né? E hoje em dia a gente conseguiu, né? São praticamente todos os estados, né? Eles aderiram ao projeto. A gente tem, inclusive, o apoio do PROAD SUS, né? Junto com a gente e aí o Ministério da Saúde, que é um projeto, o PROAD está ligado ao Ministério da Saúde, nós fizemos essa demanda, e é justamente trabalhando a questão da educação permanente junto às equipes e trabalhando também os conceitos e os fundamentos da rede, né? Como é que se organiza uma rede de atenção à saúde, como é que são os processos de trabalho, né, em cada um dos pontos de atenção. E aí, quando a gente fala em rede e fala nesse tipo de trabalho, o que a gente almeja? Que aquele território esteja organizado efetivamente em rede, que haja uma comunicação entre os pontos de atenção, porque sem comunicação e sem informação, como bem o Arthur colocou aqui, como é que a gente garante esse cuidado contínuo, né? Esse retorno, porque o paciente vai lá na atenção especializada, mas ele é um paciente, ele é, digamos assim, um paciente, ele não é um paciente usuário, né? Porque hoje a gente nem deve falar mais paciente, mas o usuário, ele é da atenção primária. Então, é importante que esse fluxo esteja muito bem definido, que os protocolos, a gente trabalha muito a questão dos protocolos e de uma linguagem comum na rede. Sim. Porque se eu falo alemão e o outro fala japonês, fica difícil da gente se entender, né? Então, a gente, no nosso trabalho da planificação, que a gente faz junto com as equipes, a gente trabalha todos os macroprocessos, mesmo, né, da atenção primária, desde já a organização da entrada, da recepção do usuário, né, até os encaminhamentos. Então, a gente foca muito realmente nessa questão da educação permanente, da organização do serviço, por exemplo, você entra numa unidade que está planificada, que adotou e que utiliza a metodologia, você tem lá tanto a linha de cuidado muito bem definida, como tem os velhos POPs, né, os procedimentos operacionais padrões para cada um. Então, ali, quer dizer, isso dá uma certa continuidade e você vai passando isso, o profissional vai sendo agregado ali, já vai pegando, né? Você tem uma institucionalização, digamos assim, né? Desse processo de trabalho. Então, eu acho que o foco maior é justamente esse, é mudar modelo, né? Mudar a prática de trabalho, e isso se faz realmente dando todo esse suporte do ponto de vista da educação permanente, né, para as equipes e adensando o equipamento para que ela possa, de fato, cumprir o que é a sua função. Né? Eu acho, fundamentalmente, isso. O papel do médico que está lá na atenção primária, já vou falar exclusivamente do médico e não da equipe como um todo, demanda um conhecimento específico em oftalmologia para algumas circunstâncias que, obviamente, não foi tão trabalhado ao longo de sua formação até aquele momento.
Então, nós não fazemos parte da cadeira obrigatória, das matérias obrigatórias numa faculdade de medicina. Então, isso é muito relevante que a gente trabalhe isso depois. Nesse sentido, o Conselho vem trabalhando estruturas, aulas, orientações, planos operacionais, enfim, levar conhecimento, trocar informações para que a gente possa ajudar os colegas a realmente terem mais capacidade de fazer esses diagnósticos, essas suspeitas, seguirem protocolos de encaminhamento para que a gente consiga melhorar esse fluxo, né? E ter esse acesso, né, à atenção primária, à atenção especializada, muitas vezes eles fazem lá uma teleconsultoria e então até uma consulta mesmo. Então, o paciente está na atenção primária, ele não precisa nem se deslocar, junto com o médico lá da família, eles acessam, então tem todo também um suporte da teleconsulta, né, Exatamente. consultoria. E aqui a gente está falando, Arthur, de lugares, de cidades que foram planificadas, ou seja, onde o CONAS está entrando com um time de orientação para a organização. Mas nós temos muitos lugares nesse país muito carentes, mas eu queria que você falasse especificamente das populações, dos grupos mais vulneráveis, particularmente população indígena e quilombolas. Como levar essa atenção para essas populações? Quando a gente pensa na fisiopatologia e na clínica do glaucoma, a gente precisa reconhecer fatores de risco, como os que você já citou antes, então haverá fatores genéticos, a própria idade, população negra que está submetida a um risco diferenciado do desenvolvimento do glaucoma e as pessoas com diabetes. Se a gente fizer um cruzamento dessas informações com a população indígena, quilombola e principalmente as pessoas que convivem nas comunidades periféricas e no interior, a gente vai ver uma sobreposição de algumas realidades do Brasil, especialmente nas regiões do Norte e Nordeste, em municípios de pequeno porte, na maioria até 20 ou 30 mil habitantes, e nos interiores. Isso significa que a gente precisa pensar a organização da rede de maneira que ela faça sentido para uma cidade que tenha centenas de milhares a milhões de habitantes, mas também para esse município pequeno, para a cidade da região sudeste, que está mais perto de polos de grande desenvolvimento, que consegue receber mais pacientes para tratar, mas também para o município de fronteira, mas também para a população que tem como equipamento de saúde uma unidade básica de saúde fluvial, que é um posto de saúde no bar, que sobe e desce o Rio Amazonas, prestando esse tipo de atendimento para a população ribeirinha e para comunidades indígenas diferentes. Então, esse desafio também é acionado através da atenção primária quando a gente faz o investimento direto do Ministério da Saúde nas UBS fluviais, no incentivo que a gente construiu no último ano também para as equipes de saúde da família quilombola e na maior visibilização que a gente está dando para as equipes de saúde da família de populações específicas, como aquelas que atendem as pessoas em situação de rua, as equipes de consultório na rua, e as equipes de saúde da família ribeirinhas. E também desconstruir um pouco essa noção de que ribeirinho é apenas o que está na beira do rio. Por exemplo, no litoral de Alagoas e de Sergipe, nós temos comunidades de pescadores e marisqueiros que também conformam o perfil de população compatível com a população ribeirinha. E é uma população que não acessa a unidade básica de saúde, entre aspas, convencional, como a gente poderia chamar. E elas precisam de um acesso diferenciado. Além disso, eu acho que, puxando a sardinha um pouco para a especialidade, quando nós falamos de acesso ao especialista, estamos falando do acesso ao especialista focal, que é o oftalmologista, mas reconhecendo que a atenção primária é um lugar, é o lar de um outro especialista da coordenação do cuidado, que é o médico de família e comunidade. Sim. Então, formar mais médicos de família e comunidade significa acrescentar 2 anos de uma residência médica com uma formação diferenciada para, além de competência clínica, ter mais competência de reconhecer as populações mais vulneráveis e conseguir prestar mais cuidado para quem precisa mais. Então, desse ponto de vista, equidade, que é o elemento que a gente trabalha, é tratar de forma diferente os que têm necessidades diferentes. Eu vou continuar com você porque nós temos uma questão que chama muito a nossa atenção, que é o fato que muitas vezes, nesses lugares mais distantes, principalmente na população indígena, a gente vê muitos grupos que estão da organização da sociedade civil, que entram para prestar esse auxílio com outros recursos, né? E não tem um vínculo tão direto com as nossas instituições. E um dos pontos que me chama muito a atenção, queria que você comentasse sobre, é o problema dos dados. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a população quilombola, eu já estou olhando para uma população que está claramente dentro dos fatores de risco para glaucoma. Quando eu olho para a população indígena, eu não sei. Por quê?
dos médicos colegas que vão falando, que vão por esses lugares diferentes do país, fazendo cirurgias nessa população, a gente encontra características muito fora do padrão do brasileiro aqui, da sociedade, da cidade. A gente encontra um padrão com alterações oculares de padrão europeu, provavelmente pela migração, enfim, e que geram alguns tipos de glaucomas diferentes. Então eu não sei exatamente quais são os riscos que essa população tem, sabe? Eles são diferentes. E essas organizações da sociedade civil que entram, elas dão dados para a atenção primária ou a gente perde essas informações? Acho que a gente está no caminho do meio, porque a atenção primária, enxergando a realidade do SUS para todo o Brasil, é capitaneada pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde e o subsistema de saúde indígena, que se organiza através dos distritos sanitários especiais indígenas, os polos base e as casas de saúde indígena pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Então é um subsistema que tem uma fonte de dados que em algumas situações compartilha o mesmo prontuário eletrônico, que é a nossa estratégia SUS APS. Essa estratégia está avançando, está se ampliando dentro do subsistema de saúde indígena e ainda temos alguns desafios para garantir não só interoperabilidade, como desejamos, entre sistemas diferentes, mas o acesso a todos esses dados. Além disso, nós temos os prestadores outros, como você comentou, prestadores da sociedade civil, de organizações não governamentais, que podem utilizar prontuários eletrônicos conectados à Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, uma parte do dado sobe para nós e outros não. Então, esse desafio nós estamos equacionando enquanto conversamos aqui. Exatamente, esse é um desafio grande, né? E a gente precisa vencer a barreira dos dados, porque isso faz com que a gente possa organizar o sistema, né? A partir daí. E aí, assim, na verdade, do ponto de vista da gestão, né, é importante o processo, por exemplo, que está previsto no SUS todo, né? Tem o plano estadual de saúde, o plano municipal, o plano nacional de saúde, mas para a elaboração do plano no nível do estado, tem planejamento regional integrado, que é uma ferramenta justamente para isso, né? Você é responsável por estar identificando ali aquele território e vendo as necessidades e aí faz toda essa captação, né? Quem é aquela população que eu vou atender? E isso faz parte, é uma das competências da gestão fazer, né? E elaborar os planos regionais, justamente pensando nas redes, para organizar as redes de atenção ali naquele território. Bem, Arthur, quando vocês olham para os próximos anos, quais são os avanços que você considera fundamental para melhorar o cuidado dos pacientes com glaucoma no SUS? Acho que um dos principais é a efetivação ou a consolidação de uma política recente, que é a Política Nacional de Atenção Especializada, que foi ela que trouxe as OCIs marcadas. Então, a gente vai precisar experimentar, e é o que já estamos fazendo, as diversas ofertas de cuidado integrado, não só na oftalmologia, mas nas diversas especialidades para as quais elas foram construídas, e reconhecer como é que elas estão sendo aplicadas dentro das macro-regiões de saúde, dentro dos municípios grandes, dentro dos municípios pequenos, para conseguir, de fato, listar em que tipo de situação a OCI resolveu ou atendeu a necessidade, atendeu a demanda, e em que outras pode ser que ela tenha sido insuficiente, e a gente vai precisar revisitar, por exemplo, para criar uma nova OCI derivada de alguma que já existe. Acho que um outro avanço, uma outra frente é a digitalização do SUS. A nossa população brasileira, felizmente, tem uma característica que é compatível com essa nossa realidade latina, quente, próxima de querer estar conectado o tempo todo, que é aderir à tecnologia. Então, ainda que em situações de vulnerabilidade, nós temos uma tendência a consumir o recurso tecnológico, e a gente vê isso desde o sistema financeiro, com a bancarização do Brasil, e também na atenção primária, nos sistemas de saúde, com o consumo do aplicativo Meu SUS Digital, a carteira de vacinação digital, entre outras estratégias. Também por isso que estamos disponibilizando
as tradicionais cadernetas da gestante, da criança, da pessoa idosa, em vias ou versões digitais inseridas dentro da nossa estratégia MSUS digital. Então, imaginamos que um avanço que esperamos muito é a interoperabilidade e integração de mais sistemas de informação para que, de fato, o que um município grande ou pequeno produz, seja na atenção primária, na atenção ambulatorial especializada ou na atenção hospitalar, seja visível. E em etapas, obviamente, primeiramente, todos os profissionais desses níveis precisam se ver, mas os pacientes também podem e devem ter acesso a essas informações, consumir uma parte dos seus próprios dados, por exemplo, dentro do seu ambiente seguro no meu SUS digital. E eu acho que uma terceira onda, que não desejo que aconteça só depois das duas primeiras, mas ao mesmo tempo, é a educação permanente dos profissionais. Diante de um contexto de formação de grande volume dos nossos colegas que estão saindo das graduações, a educação permanente para garantir que não permaneçam como generalistas, mas que produzam novas especializações, ou produzam novos especialistas através de processos formativos de alta qualidade, como a residência médica, vai ser fundamental para a assistência em saúde que a gente quer para o Brasil nos próximos anos. Exatamente, concordo plenamente com você nesse sentido. Essa formação do especialista em saúde da família e comunidade é muito relevante, porque é um olhar muito específico, tem todo um conhecimento de epidemiologia, enfim, tem muita coisa que precisa ser aprendida nesse caminho, ou melhor, polida, né, daquele grupo de informações que a gente tem na nossa formação, precisa desse polimento para a gente conseguir ir. Eu vejo que realmente nós caminhamos muito nos últimos tempos. A questão da teleoftalmologia, né, hoje nós temos codificação, temos organização, temos uma rede para receber, e aí já temos aí os equipamentos, inclusive, para gerar esses dados iniciais, né? Mas a comunicação realmente precisa ser aprimorada, né? Trabalho num hospital SUS, onde temos um prontuário que eu não gero dados, eu não jogo esses dados para dentro do SUS. Eu tenho um contato com a regional de saúde, mas eu informo por outro caminho. Então, faltam dados. E quando eu recebo, também vem com poucas informações. Então, esse contato ele precisa ser realmente ampliado, né? E você comentou sobre a digitalização, que agora a caderneta de saúde da criança está incluída, e eu vou trazer para você aqui, porque nós tivemos recentemente o prazer de trabalhar na criação, na organização que o teste do reflexo vermelho, né, o TRV, o teste do olhinho, está indo agora para a caderneta, com toda uma organização de períodos e todas as faixas etárias que a criança vai precisar fazer até os 3 anos de idade. Isso vai estar na caderneta da criança, facilitando que os médicos realmente preencham esse campo para se lembrarem também dessa importância, né? E aí eu queria comentar com você, Cristina, porque lá na ponta, e nós falando de planificação na região do Cariri, onde nós estamos trabalhando isso, a gente está orientando os profissionais a fazerem o teste do reflexo vermelho. E vão precisar de equipamentos. E esse equipamento que a gente utiliza é o oftalmoscópio, que não veio no kit inicial agora. Então eu quero conversar com você sobre a relevância disso para a gente também já estimulá-lo a ampliar nosso kit com os oftalmoscópios. Com certeza, né, Arthur? Vamos juntos aí fazer, né, essa demanda junto do Ministério, porque realmente é isso. Para que a APS, a Atenção Primária à Saúde, possa realmente fazer esse trabalho, que é fundamental, você está prevenindo, né? Sim, é fundamental que ela tenha justamente já tem esse tipo de adensamento para poder ter como fazer. Porque sem isso, como é que ela pode ser resolutiva? A gente está cobrando uma coisa, né, no âmbito lá da atenção primária que muitas vezes eles não têm nem condições de fazer, porque não falta o equipamento, falta o insumo. Então, é muito importante a gente estar mapeando essas necessidades e trabalhando justamente para estar fortalecendo a atenção primária e organizando a rede, porque sem a gente não consegue vislumbrar uma saúde de qualidade sem o modelo organizado em rede, sem essa interoperabilidade funcionando bem, sem esse compartilhamento, né, do cuidado e sem esse papel fundamental da atenção primária. E sem esquecer da corresponsabilização da gestão do SUS de maneira tripartite. Exatamente. Então, quando o Ministério da Saúde adquire 10 mil combos de equipamentos, a gente está falando de mobilizar a indústria do Brasil e do mundo
para adquirir 180 mil unidades de equipamentos que estão sendo entregues já aos municípios. E os estados e os municípios, né, nas suas respectivas esferas de gestão, também têm a corresponsabilidade da geração, da produção do insumo, da educação permanente de maneira compartilhada desses profissionais e do acompanhamento das ações. Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol. Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento. Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. Esse trabalho que a gente falou sobre o teste do reflexo vermelho, ele também vai para o glaucoma congênito, porque ele é necessário ser feito nas primeiras 48 horas e depois ele precisa ser repetido, porque algumas alterações congênitas a criança já pode manifestar logo ao nascimento ou aparecerem nos primeiros anos de vida. Então a gente tem catarata congênita, retinoblastoma, que é um tumor mais frequente, poucos frequentes os tumores, porém esse é o mais frequente, e temos o glaucoma congênito, que via de regra na criança a gente observa a alteração pela parte externa do olho, ao contrário do adulto. E aí o teste do reflexo vermelho vem ao encontro dessa nossa necessidade. E a importância da gente fazer diagnóstico nas crianças caminha junto com os oftalmoscópios e o treinamento dessas equipes para fazer isso adequadamente. Tem uma frase do professor Eugênio Vilaça, que é o nosso grande mestre, né? Guru. Nosso guru, ele fala muito dessa questão, né, das condições crônicas, da importância da atenção primária, e aí ele diz assim: precisamos fechar as fábricas. Se a gente continuar fazendo tudo do jeito que a gente faz, a gente não pode esperar outros resultados diferentes. Então, quando ele fala da gente estar controlando o diabetes, estar controlando a hipertensão, para você evitar um infarto, para você evitar um AVC, é isso. Como que a gente... Quem pode fechar essa fábrica é a atenção primária. Se ela estiver, né, com as equipes, com todo o suporte, com a equipe fazendo nesse processo de educação permanente, né, ali envolvida. Então, acho que essa é a grande revolução para o nosso sistema de saúde. Nesse sentido, eu já queria deixar com você um pedido. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os gestores de saúde, no que eles precisam se estruturar para estruturar ou fortalecer a oferta com uma linha de cuidado de glaucoma mais adequada em todos os seus territórios. Bom, assim, o que eu acho fundamental, a minha mensagem para os gestores, primeiro, é que sozinhos não conseguimos nada. Né? O SUS é tripartite, o SUS é Estado, é município, é União. E o fundamento do SUS é a cooperação. Então, eu tenho o meu município, mas que está dentro de uma região, que está dentro de uma macro-região, e temos todos que trabalhar ali de uma forma muito conjunta e muito solidária. Né? E assim, que se a gente pudesse recomendar, né, alguma coisa para o gestor, invista na planificação. Organize a rede, porque isso vai dar sustentabilidade para o sistema. Né? Então, eu acho que invista nos seus profissionais também, na capacitação, né? E eu acho que a gente não consigo pensar em outra forma, senão essa, da gente estar trabalhando de uma forma muito coletiva em defesa do SUS, que eu acho que é uma das maiores conquistas nossas aqui no nosso país, né? Todo mundo ter esse direito à saúde, um direito que nos é concedido, né? Constitucionalmente concedido. Então, investir na organização da rede mesmo, na integração desses processos, né? E aí, por que não, na planificação, né? O SUS é praticamente uma ousadia nossa, né? É uma ousadia, com certeza. Um serviço a que se propõe a fazer isso num país tão grande e tão distinto, né? Com tantas realidades, né? Não. Exatamente, é uma ousadia, mas que a gente tem a obrigação de trabalhar para que isso aconteça da melhor maneira, porque é bom para todos nós, né? Com certeza. E eu gostaria então que você, encerrando, Arthur, comentasse
qual seria a sua mensagem para os gestores de saúde e como você vê a participação de entidades como a nossa, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na construção dessas estratégias? Entendendo o SUS como essa revolução democrática, 35 anos atrás, acredito que estamos todos juntos dentro desse pacto coletivo em defesa da vida. E isso vai desde as ações mais básicas dentro da atenção primária, como a vacinação, até a identificação precoce de lesões que podem estar relacionadas ao desenvolvimento de glaucoma ou outras situações mais complexas dentro de outras especialidades. Essa atenção primária é importante que os gestores ouçam e acreditem. Ela é capaz de resolver esses 80%, 85%, até 90% dos problemas. Mas ela não é capaz de resolver por ser atenção primária. Ela é capaz de resolver isso por ser a base e o centro de uma rede coordenada a partir dela, com profissionais especialistas, como na medicina de família e comunidade e na enfermagem de família e comunidade, com acesso aos insumos e equipamentos de qualidade, dentro de uma rede que tenha protocolos definidos e que tenha uma atenção especializada com a qual ela possa contar e se comunicar a contento. Então o desafio é grande, mas é um desafio extremamente delicioso e eu acho que não é por um motivo diferente desse que nós estamos todos aqui envolvidos em 3 setores diferentes, mas trabalhando juntos. E é nessa cooperação que acho que o SUS também se sustenta. Então, quando o Ministério da Saúde propõe uma comissão intergestora tripartita para a atuação de uma nova linha de cuidado ou de uma nova portaria, de uma nova política, estados e municípios estão juntos e, ao longo do processo, as entidades científicas e da sociedade civil organizada participam não só para validar, mas para construir junto e reconhecer quais que são os gargalos que a gente consegue antecipar para que a política tenha menos tempo de teste e mais tempo de atuação plena. Então, acho que essa mensagem é uma mensagem de esperança para o ano de 2026, porque estamos num ritmo cada vez mais acelerado, os desafios estão postos, a nossa população está envelhecendo, Sim. Inevitavelmente está sendo exposta a mais risco, simplesmente pela passagem do tempo. Isso. Então, a gente não tem muito tempo para fazer escolhas menos inteligentes. As escolhas mais inteligentes precisam ser feitas agora. Exatamente. Bom, em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós nos colocamos à disposição de vocês sempre. Nós estamos sempre alinhados para desenvolver uma política de saúde pública responsável e de qualidade. A gente agradece todas as portas que vocês já nos abriram ao longo do tempo, mas nós sabemos que temos muito o que caminhar. E saibam da nossa responsabilidade nesse sentido e no prazer que nós vamos ter em trabalhar juntos com vocês, tá? E todos que nos assistem, saibam também da importância de nós estarmos conversando com diferentes instituições. Muito obrigada pela participação e por essa conversa tão importante para todos que atuam na organização e no fortalecimento do cuidado em saúde no Brasil. Discutir glaucoma também é discutir acesso, integração da rede, continuidade do cuidado e prevenção da cegueira evitável. E isso passa necessariamente pela articulação entre gestão, atenção primária e atenção especializada. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para seguir com a gente na série especial dos 24 dias pelo glaucoma. Você pode acompanhar todos os episódios no canal do CBO, no YouTube e também no Spotify. Até o próximo episódio.